Existe uma beleza que não cabe nas vitrines, uma força que não se mede pelo tom de voz e uma história que merece ser contada. Aqui, cada mulher chega inteira, com suas cicatrizes, seus dons, suas verdades. Eu sou Regiane Monteiro e esse é o programa Ela por Inteiro. Hoje, o Ela por Inteiro abre uma porta inédita na sua história. Sempre entrevistamos mulheres, suas vivências, dores, conquistas e renascimentos. Mas hoje, pela primeira vez, um homem senta nesse sofá junto comigo. E não é qualquer homem, hein? Ele é alguém que antes de tocar corpos, ele toca almas. Antes de reconstruir mamas, reconstrói histórias. Antes de ser médico, foi menino da lavanderia hospitalar, filho de uma mulher que lavava lençóis e lavava junto medos, ausências e esperanças. Hoje recebemos um homem que dedicou sua vida em honrar as mulheres, que as cuida, que as protege, que as defende, que as reconstrói. Um homem cuja trajetória inteira é marcada por respeito, admiração e amor por elas. Por isso, o Ela por Inteiro abre essa exceção com orgulho, com reverência e com gratidão. Porque quando um homem escolhe servir mulheres com alma, propósito e coragem, ele também se torna parte da nossa história. Este programa é uma realização do Jornal Araxá e tem o patrocínio da Mobiliar Araxá e hoje da Ramona Diniz Moda Feminina e do nosso cinegrafista Leonardo Antunes. Hoje, pessoal, com muita honra, o Ela por Inteiro recebe o menino do sabão, o homem do bisturi, o pai, o professor, o líder social, Dr. Kleber Sérgio da Silva. Seja muito bem-vindo. Já começamos daquele jeito, emocionadíssima daqui, porque a sua história, ela toca a nossa alma. Seja muito bem-vindo. De todo o meu coração, eu te recebo. Muito obrigado, Regia. Muito obrigado pela gentileza das palavras. Obrigado por abrir esse espaço maravilhoso. E obrigado por ouvir um pouco da minha história, né? É uma história de muito amor, de muita luta, de muita dor. Eu sempre falo, se você quer saber de dor, fala comigo. E a gente vai compartilhar um pouquinho dessa história, né, doutor? As lágrimas, elas hoje não são mais de dor, são lágrimas de resgate. Que bênção. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com você. Fico muito feliz também. E esse bate-papo eu tenho certeza que vai tocar o seu coração também, como está tocando o nosso aqui. Né? Eu já olho pro Léo, o Léo já me entende de lá, porque a nossa conexão espiritual é muito grande também, a gente sente muito isso. E a gente abre esse programa com muito amor mesmo, igual o Dr. Kleber falou, né? Pra gente saber um pouquinho da história dele e inspirar cada vez mais, né? Todas as pessoas. Antes de conhecermos o profissional que tem transformado vidas, nós voltamos ao começo, ao menino que aprendeu a sonhar dentro de uma lavanderia hospitalar. A criança que cresceu vendo jalecos brancos passando pelos corredores como anjos. A força de uma mãe que caminhava quilômetros para comprar um bife e garantir que o filho estudasse de barriga cheia. Dr. Kleber, quem era esse menino escondido atrás das mesas da lavanderia do Hospital Santa Cecília? Conta pra gente. Década de 70, era uma década de crise no Brasil. E, como você diz, a minha mãe, ela não teve oportunidade de estudar. É uma pessoa que hoje assina o nome, porque ela decorou as letras. E em 78,
eu estava com 7 anos, a minha mãe ficou para cuidar de 2 filhos. Eu, 7, e minha irmã, com 9 anos. Se para quem era formado era difícil sobreviver, você imagina para alguém semi-analfabeto. Então, o que sobra muitas vezes são subempregos, né? E a minha mãe teve que lutar muito e trabalhar. Naquela época não tinha creche. E o primeiro emprego dela, efetivamente registrado, foi como na lavanderia do Hospital Santa Cecília. Como não havia creches e a escola era só meio período, não tinha com quem ela deixar as 2 crianças. E é uma história muito interessante porque criança não podia entrar em hospital. Sim. Mas a minha mãe, para não nos deixar na rua, não nos deixar sozinhos, porque não tinha quem criar e não tinha creche, ela combinava com 2 amigas lá do hospital, ela abria um portãozinho no fundo do Hospital Santa Cecília. Nossa! E eu e a Cláudia entrávamos escondidos, né? Você sabe que lavanderia de hospital é um lugar que um determinado lugar é contaminado, o outro lugar é limpo, né? Então ela tinha o cuidado de deixar a gente no lugar onde tinha os lençóis já passados, as roupas já passadas, limpas, enquanto ela ficava lá do outro lado lavando, né? Sim. Cuidando das roupas dos pacientes. E então a gente tinha que ficar calado, mas mais ou menos em silêncio, porque se começasse a conversar muito, poderíamos ser pegos ali. As colegas sabiam, mas a chefia não. Então, muitas das nossas manhãs foram vividas nesse hospital, em meio aos lençóis, né? E aí eu e a Cláudia ficava lá, imaginando nuvens, brincando e acompanhando a rotina de um hospital, né? Sim. Toda hora alguém passando de jaleco, a correria, sons, ambulância, né? E em outros momentos muito silêncio, né? Que a gente tinha que ficar nesse lugar. Então, quando a gente fala, né, dessas, e trazendo para hoje, né? Quando ela lavava essa sujeira do mundo, né? De fezes, de sangue, de vômitos. Eu faço um paralelo com a minha história hoje, né? A medicina, o que eu faço com bisturi hoje não é muito diferente, né? Sim, verdade. A gente vai tirando as sujeiras, as impurezas, aquilo que não serve, né? E trazendo de novo brilho. Então foi uma lição de muita dignidade, é uma lição que eu não esqueço, que denota cuidado, denota amor. Muito, né? Zelo. E ela venceu e nos levou juntos, né? É o mais importante, né? Quantas crianças na mesma época se perderam, quantos adolescentes. Quando você mora em regiões mais pobres, você fica exposto a diversos perigos, a drogas, a tráfico, a bandidagem. E ali era como se fosse a minha mãe estivesse gestando a gente ali, nos protegendo do mundo. Olha, você vê igual gente, e a gente que é mãe tem disso. Toda mãe entende, né? É igual a galinha com os pintinhos ali, ó, pra proteger. A proteção nossa, ela é muito grande. E vendo você contar assim, nossa, dá um orgulho, né? Eu nem a conheço. Mas assim, nossa, eu ia comentar com você, eu queria muito conhecer a sua mãe, porque é admirável mesmo a sua história e esse amor, né, dela assim com vocês, com os pintinhos dela ali, tudo juntinho. Obviamente, na hora de ir para a escola, a gente ia para a escola, estudávamos à tarde, eu e a Cláudia, né? Mas as manhãs a gente passava ali, tinha que acordar cedo para descer com ela, mas era todo um ritual para entrar ali por escondido e ficar. Olha só. E doutor, quando que nasceu dentro de você esse desejo de cuidar e ser médico? Eu acho que vendo ali jalecos, vendo ali dores sendo aliviadas, né? Não tem como a gente não se imaginar fazendo a mesma coisa, né? Acho que a medicina ela é muito nobre, porque ela trabalha naquilo que nós temos de mais importante e significativo, que é a nossa saúde. Quantas pessoas chegavam gritando
passava um tempo pela mão, pela intercessão de um médico, de um profissional de enfermagem, aquilo ali aliviava, né? Às vezes pessoas chegavam em parada cardíaca e eram ressuscitadas, às vezes pessoas sangrando, vomitando. Então todas as adversidades físicas que a gente sofre, elas não são diferentes das adversidades emocionais. Às vezes a gente emocionalmente sangra, emocionalmente vomita, emocionalmente, né, se esfacela. E como é bom ter uma mão. Então eu acho que ali a criança, ela sonha, né? Eu acho que eu sonhei com aquele jaleco desde os meus 7 anos. Desde os 7 anos, já começou a mentalizar aquilo ali, né? Olha só. É lógico que é muito difícil. É muito difícil ser pobre no Brasil. E é muito difícil para uma criança pobre ter sonhos. E uma criança pobre e negra é mais difícil ainda, né? Porque muitas vezes as carências são tão grandes, a necessidade de trabalhar cedo. A gente não tinha sistema de cotas ainda, né? Eu sou formado numa universidade pública, isso veio bem depois. Então era muito difícil ter sonhos, mas a ideia surgiu ali. Mas eu acho que mais para frente a minha mãe teve a sabedoria de guardar os meus sonhos, mas acima de tudo de me incentivar a fazer aquilo que efetivamente eu quis ser e que hoje eu sou. Eu ia te perguntar isso agora. Como a sua mãe te moldou a sua força, a sua fé, a sua dignidade? A minha mãe é uma pessoa de poucas palavras. Hoje ela conversa mais, mas ela sempre foi mais quieta e mais silenciosa. Mas o silêncio dela gritava em ações, né? Porque não são as palavras que mudam o mundo, são as atitudes, são as ações. E desde que a minha mãe assumiu esse papel de pai e mãe, de cuidar, de zelar, e acima de tudo, sem reclamar. Nunca vi minha mãe reclamar da vida. Não tem como você não transferir para o outro esses valores. Esses são valores. Sim, sim. Né? Da resiliência, da força, da luta. Então, você, como filho, né, você tem modelos. Sim. E esses modelos, você sempre tenta imitar aquele modelo, né? E o meu modelo foi de resiliência, de força, de luta, né? De muito sonho, né? De muito sonho, mas de muito trabalho. E eu acho que essa foi a principal lição da minha mãe, o trabalhar. Né? A gente sempre que trabalha, a gente é recompensado, sabe? Acho que a principal característica do ser humano é essa capacidade de se formar, sobretudo através do trabalho. Isso eu vi muito ela fazer. E eu copiei. E eu aprendi. O exemplo arrasta mesmo, né? O exemplo arrasta, e isso não tem nada a ver com dinheiro, com quanto se tem, porque é uma moeda vivencial. Vivencial. E eu experimentei muito dessa fonte de luz, de luta, mas acima de tudo do não se revoltar, do lutar para ter o que se deseja, mas acima de tudo também para ter uma noção de quais são os limites que você tem no momento. Quer dizer, se eu comparo o Kleber de hoje com o Kleber de 40 anos atrás, os meus limites lá atrás eram muito mais estreitos do que são hoje. Hoje eu posso mais, sim, com certeza, mas eu acho que a gente precisa ter muito uma consciência de que tudo é o dia a dia, é o passo a passo, e as conquistas, elas abrem portas para outras conquistas e vão nos dando acesso a uma expansão, mas isso é fundamentalmente dependente do que eu estou fazendo hoje. Sim, sim. É verdade. É impressionante, mas é verdade. O senhor cresceu entre sabão, fezes, goteiras e muito amor. E toda vez que você fala com muito amor, seu olho até brilha. Foi uma época difícil, mas não te faltava o principal, né? Como isso fundamentou a sua visão de mundo, Dr. Kleber?
Veja bem, quando a gente só tinha um imóvel, que por razões da separação e coisas que talvez nem vale a pena a gente conversar, a gente ficou na rua mesmo. Então, muito tempo a gente sublocou 2 cômodos. Parte do dinheiro da venda do único imóvel que a minha mãe tinha, que era dela, ela comprou um terreno e começou em mutirão fazer um pequeno barracão. A nossa vontade às vezes é que a coisa aconteça do dia para a noite, mas ela começou, não tinha dinheiro suficiente, o mato cresceu. Nossa. Nós levamos anos para conseguir cobrir. Mas quando a gente mudou para esse imóvel, eram 3 cômodos apenas, era chão batido, era telha brasilite. E olha como a vida ele foi feito com mutirão. Mutirão de vizinhos, mutirão de familiares que se uniam nos fins de semana para construir. Mutirões que eu faço hoje. Então, isso que eu ia falar, o mutirão de vários profissionais na luta, né, com tantas mulheres. Olha como que... O que é mais interessante é que, eu não sei se você já viu telha brasilite. Já. Você parafusa na madeira e sempre onde ali o sol ele dilata e é inevitável. A primeira chuva não vem nada, a segunda, mas a partir da terceira chuva começa a pingar. Chega um ponto que você tem polata para as roqueiras. E mais ou menos era isso que acontecia. Não tinha luz. Nosso banho aquecia ali. A gente pegava serragem nas serralherias, aquecia a água, tomava banho de lata. Mas olha que interessante. Faltava material, mas não tinha desespero. Tinha dor, mas não tinha loucura. Tinha... Nas nossas noites era um rádio Motorola e a gente ouvia o programa do Zé Bétio. À luz de velas, a minha mãe sempre colocava bobs no cabelo pra a vaidade, né? A beleza, né? Mulher, mulher, né? Eu olho isso muito hoje no consultório, né? Às vezes uma mulher chega depressiva, ela não tem esmalte, ela não tá com a sobrancelha feita, ela não tá com o cabelo feito, ela tá de qualquer jeito. Mesmo naquela situação de pobreza, de carência, minha mãe sempre prendia todos os dias o cabelo com bobs para no outro dia pentear. Eu fazia a sobrancelha ela mesma. A pobreza não derrotou ela. Olha só, e não nos derrotou, porque onde há amor. E muitas vezes na vida eu confundi felicidade com carência material, né? E o tempo me mostrou que tudo que eu precisava eu tinha. É lógico que às vezes você queria ter feito uma viagem, você queria ter comprado um tênis, você queria ter comprado algo que você não pôde. Mas isso é perto. O que vale é o que vem do coração. Né? É aquela união. É isso que protege, é isso que salva. É o olhar. Porque muitas pessoas, o que acontece? Você vai ver, se revolta com a vida, se revolta com Deus, se revolta com aquela situação, né? Que às vezes é desesperador realmente. Mas quando tem esse amor, né? Que tem essa fé, essa força, a gente consegue passar por tudo, né? A gente vai driblando ali, driblando aqui, e aí a gente consegue vencer. Foi o que aconteceu, né? E nem todo caminho é reto, né? Nem todo sonho é fácil. E antes do jaleco veio a rua, o preconceito, o cansaço, a fome, a bicicleta na chuva, o mérito sem atalhos. Como o Senhor transformou apelidos racistas, humilhações e obstáculos em combustível e não em rancor.
O senhor relata muito isso, né? Sim, sim. Eu penso o seguinte, a gente precisa saber quem a gente é. A cor da pele não define ninguém. O que define um ser humano são seus valores, a sua ética, a sua moral. E a gente sempre ouvia aquelas piadinhas sem graças, né? A gente vive ainda numa sociedade muito racista, mas era pior. Era pior. Era pior. E a sociedade tentava te dizer que você não é capaz. Mas aí é que vem a força, a resiliência de simplesmente se manter. Eu falo para as minhas filhas hoje, aguenta. E faz o que você tem que fazer. Minha filha está na semana de prova, tá surtando lá, de tanta dificuldade. Aguenta. O que você tem que passar agora é isso. A gente não combate violência com violência, a gente combate com amor, com silêncio. Muitas vezes eu me silenciei. Em alguns momentos, teve um momento que foi muito marcante, de um dos primeiros empregos que eu tive. Ainda não tinha 11 anos de idade, 10 anos de idade. Eu trabalhei em determinado local, que não vem ao caso. Mas a esposa do dono desse local era extremamente racista. Só me chamava de negrinho. E moleza, você não vai ser nada. Pretinho, vem aqui. Mas a vida dá voltas, né? A vida dá voltas. Eu cuidei dela com câncer. Mesmo. Olha só. Nossa. Isso não é triunfo, mas eu tava certo. É de muita emoção mesmo, né? Igual vocês estão conferindo esse episódio de hoje. Mas a gente tá falando de muito além, né, doutor? Olha Sim. só, você teve a oportunidade de cuidar com amor, né? Ressignificou tudo, né? Não deixou que aquilo afetasse de forma alguma, né? E amor com amor se paga. E o que é mais importante, né? Era uma pessoa totalmente diferente, que a vida transformou, que a vida mudou, né? Sim, sim. E muitas vezes o que a gente faz hoje é algo ou indelicado, ou que, de certa forma, fira uma outra pessoa. A gente dá a cada momento aquilo que a gente tem, mas a gente tem todos os dias a oportunidade de melhorar. E fazer diferente, né? Né? Então, eu acho que o ser humano ele é evolutivo e progressista. E a evolução, a dor e o sofrimento, ela vem para nos transformar e nos tornar melhor. Com certeza. Eu acho que esse que é o nosso compromisso com a vida, a cada dia aqui e melhorando, né? Com certeza, isso é evolução e a gente precisa de estar, né, em constante aprendizado, senão não ia dar certo. Da venda de coxinha ao guarda-mirim, o que esses trabalhos ensinaram sobre humildade e persistência? Olha, há 7, 8 anos, pelo menos uns 2 anos, a gente passou nesse meio fechadinho ali, né? Mas a partir, principalmente a minha irmã, ela foi mais cedo, ela já começou a trabalhar muito cedo também, e eu, por volta de 8 anos, eu já ganhei a rua, 8 anos e meio, 9 anos. E quando eu ganhei a rua, eu tive que fazer de tudo, né? Tinha uma vizinha que fazia umas coxinhas muito gostosas. E no intervalo que eu não estava na escola, no período que eu não estava na escola, eu pegava todo dia, eu tinha que acordar cedo, que eu estava à tarde. Aí eu tinha que acordar cedo, pegava as coxinhas e ia sair para vender nas fábricas, oficinas mecânicas. Tinha dia que a fome estava maior, eu comia. Aí o que eu ia ganhar ali eu perdi. Não é que eu perdia, ficava elas por elas, né? Vim de picolé.
eu engraxei sapato. E era muito interessante que, só abrindo um parênteses, eu adorava engraxar sapato. Às vezes você pegava aquele sapato sujo ali, e a gente tinha sempre na caixa de engraxar. Acho que eu engraxei sapato na rodoviária ali de Uberaba alguns anos, né? Uns 3 anos pelo menos. E aí eu pegava tinha um frasquinho que tinha água e omo misturado, sabão em pó. A gente tirava aquela poeira primeiro, depois a gente passava a graxa, depois a gente lustrava com a escova, e depois a gente passava a flanela, e a flanela até cantava, né? E eu tinha um orgulho de ver aquele sapato. Mais uma vez, eram os lençóis que a minha mãe lavava. Se repetir de algumas formas, né? E são as mamas que eu reconstruo hoje. Sim, olha só. A gente devolver pureza, a gente devolver limpeza, a gente tirar o que é imundo, a gente devolver brilho e beleza. É isso que eu faço. Então a gente sempre repete. O Freud tinha razão. Sim. A gente vai viver repetindo aquilo que você aprendeu na infância. É impressionante, é incrível. E é verdade, né? Olha quantas situações já que o Senhor levantou, né? E a gente vai trazendo para nossa vida. Né? E tem uma outra situação também que ela é muito forte, né? Esse hospital foi o primeiro que a minha mãe trabalhou, Santa Cecília. Depois ela trabalhou num outro hospital e na mesma função, que é o Hospital São Domingos, hoje é o Hospital Unimed, Uberaba. E nessa época eu já estava maiorzinho, mas eu continuava descendo com ela todos os dias cedos, porque a escola que eu estudava, estadual, era a 100 metros desse hospital. Escola Supan, lá em Uberaba. Hoje nem existe mais. Aí eu descia cedo, ela ia pro hospital, e eu ficava vigiando o carro ali na porta de São Domingos e na porta da Universidade Federal, ali do Triângulo Mineiro. Era o ambulatório Maria da Glória, né? Um era em frente ao outro. Eu vigiava carro ali, as pessoas paravam. O que vigia? Um pouco antes de eu entrar na Guarda Mirim. E aí na hora do almoço, no estacionamento do hospital tem umas mesinhas. E aí minha mãe sempre fazia uma marmita. E na hora do almoço a gente dividia essa marmita. A gente comia. Ela voltava para o hospital e eu ia para a escola, que era do lado. Olha as lembranças. Essa mesinha tá no estacionamento que eu guardo meu carro hoje. Mesmo? Você quis levar? Não, no mesmo lugar. Hoje o estacionamento do hospital. Só que eu não vigio o carro lá mais hoje, né? Hoje eu paro meu carro lá e eu entro para salvar vidas, para transformar histórias, para devolver dignidade. Olha só as repetições que vem, não querendo. E a rua que eu vigiava carro também, em frente, E quando né? você passa, você sempre lembra disso? Ah, eu lembro, porque eu entro hoje no ambulatório Maria da Glória e eu ficava antes, como criança, vendo médicos entrarem para atender. Hoje é você para lecionar. que estaciona o seu carro e entra como um médico. E a gente fica até arrepiada, assim. Porque a gente ressignifica tudo, né? Ressignifica. A gente tem esse poder nas nossas mãos, né? Não é fácil, a gente sempre tá falando, isso é desafiante sim, né? Mas ressignificar, isso traz pra gente um outro sentido na vida, né, doutor? Outras leituras, mas acima de tudo, o trabalho compensa. O trabalho é compensador, né? E aí, não é o desespero que vence, e não é o desespero o caminho que a gente deve usar. É o do trabalho, da resignação, da humildade. Você me perguntou sobre humildade, né? Eu, um pouco depois dessa época de vigiar carro, é que eu entrei na Guarda Mirim, né? Lá antigamente era Guarda Mirim. Hoje é Probem, eu não sei o que tem aqui em Araxá, mas com certeza tem menor aprendiz, né? Não, é o menor aprendiz aqui. E a gente passava um tempo, ainda era regime militar, foi antes de 85 isso,
a gente passava um tempo fazendo ordem unida, e ali a gente aprendia a ter disciplina, tinha que cortar o cabelo. Então, na verdade, aprimorava a disciplina que a gente tinha. Fazia ordem unida. E quando a gente passava pronto, que era a formatura, e punha aquele uniforme, que a gente usava o uniforme, ficava parecendo um militar pequeno. Acho que isso aprimorou ainda mais em mim o sentido da disciplina. Eu acho que nada resiste a trabalho, a disciplina e humildade. Ali eu aprendi muito, conheci muitas pessoas, fiz muitos cursos, hoje as pessoas às vezes me veem no consultório digitando no meu computador, quando eu estou fazendo, doutor, mas você digita muito rápido, mas é o curso de datilografia que eu fiz na máquina antiga, Remington lá atrás, o ASDFG, hoje nem tem isso mais. Também. Não existe mais, né? Então a gente... Serviu direitinho para hoje, ó. A gente sempre tem que olhar para trás. E eu acho que o passado é uma lanterna que ilumina o futuro, sabe? As vivências, as experiências, as adversidades, as dores que passamos, elas sempre é um manancial muito forte de referência para que você suporte, que você projete o seu futuro, né? Eu estava até conversando com o Léo antes da gente começar o programa, e eu não me lembro quem que é. Às vezes o senhor até lembra. Mas eu vi uma matéria uma vez que esse empresário bem-sucedido, ele colocava fotos do início dele na parede para ele lembrar de como que ele começou, para ele nunca perder a humildade. E isso serve para todos nós, né? Porque o nosso início, né, sempre é desafiante, né? Sempre é doloroso. Mas a gente nunca pode esquecer, né, de como que foi quando a gente começou. E graças a Deus hoje a gente está aqui, né, diferente, muito melhor, né, do que era antes. Mas essa humildade eu acho que a gente não pode perder ela nunca, né? E a coisa evolutiva, ela só é em nível diferente, né? Sim. Quando você falou de preconceito também, quando eu entrei na faculdade, na época eu entendia como brincadeira, né? Mas tinha um amigo meu de turma que ele tinha mania de pegar minha boca e abrir para eu mostrar os dentes, como você comprava cavalo, como você comprava escravo antigamente. E às vezes hoje eu sei, ele teria um comportamento diferente, Sim. Mas quase que a faculdade inteira ele fazia isso comigo, né? Mas a gente eu só ria e ficava na minha. Né? Já formado, eu lembro que quando eu montei o consultório, eu já tive um caso muito interessante. Uma senhora bem diferenciada em Uberaba foi consultar comigo. E ela chegou na porta do meu consultório, eu sempre recebo as pessoas em pé. Ela falou, o senhor Dr. Kleber Sérgio? Eu falei, sim. Ela falou, eu me enganei. Virou as costas e foi embora. Então, assim, se a gente, cada pedrada que a gente recebe for devolver, eu acho que, mais uma vez, é postura, é trabalho, é competência, mas, acima de tudo, é a fortaleza de mudar pelo trabalho, pelo exemplo, pela resignação. Acho que o Gandhi é um grande exemplo de quem lutou contrário à violência e conseguiu passar a mensagem dele. Então a mensagem que eu tento passar, na verdade, é essa, né? Eu vou trabalhar, eu vou viver, eu vou fazer o meu melhor. O senhor fala nisso aí, em que momento que o senhor percebeu que a sua dor não seria um peso, seria um propósito? Quando que foi que o senhor falou assim, A dor, Regina, ela... Se você tá com febre, eu com um termômetro, eu consigo ver quanto que tá a sua febre. Se você tá clara, eu tiro o seu sangue, eu consigo ver quanto que tá a sua anemia. Mas dor não tem medida, é vivencial. E quanto mais sofrimento uma pessoa passa, mais ela amplia a visão de mundo. Ela desenvolve características como empatia, carisma. Senão a gente vira só técnico.
Então, a minha dor, ela, como eu falei no início, eu choro hoje, não é de dor, eu choro por lembrar, mas acima de tudo, em gratidão ao que ela me trouxe, que é essa capacidade de enxergar o outro. Sim. Na sua apresentação a mim, você disse, antes de ver a doença, ver a pessoa. E isso me ajuda demais. Eu acho que esse é o meu grande diferencial. É me colocar no lugar do outro, porque eu já sei. Às vezes eu não tive a dor de um câncer, com certeza não tive, mas eu tive outras dores que me faz entender o momento que aquela pessoa que está na minha frente, aquele ser humano está passando, e me faz vê-lo muito mais do que uma doença, mas como um ser humano por inteiro, com a sua fragilidade, com a sua vulnerabilidade, e me faz respeitar ainda mais o que ele está passando. O senhor falando isso, eu cada vez mais, né, todos os profissionais da saúde que eu recebo aqui, e eu sempre falo sobre isso, sobre esse atendimento humanizado, de realmente ver por inteiro, né? Eu vejo hoje, doutor, que as pessoas estão muito carentes, realmente. Às vezes de uma conversa, de um abraço, de um toque no ombro, e essa humanização dentro de um consultório, para uma pessoa que está passando por um desafio de câncer, ou seja por outra doença, como que é importante, né? Como que faz todo sentido, né? Traz um pouquinho de esperança para aquela pessoa que está toda entristecida. A cura, Regiane, começa no bom dia, no boa tarde que você faz e na mão que você segura do paciente no momento que ele entra no consultório. E eu vejo a falta disso demais, doutor. Pessoas que próximas, que me relatam. Por isso que sempre quando eu tenho oportunidade, eu sempre vou falar disso, né? Porque às vezes aqueles profissionais que não têm esse hábito, às vezes toca o coração deles, para eles, né, tratar as pessoas com mais humanidade, respeito, com mais carinho e acolhimento, porque isso faz diferença na nossa vida, né? Se faz na minha, pensa na do outro que está ali sofrendo, né? Então, assim, eu vejo que isso faz muita diferença e a gente precisa de falar mais sobre isso. E o poder do médico, ele transcende a técnica, ele está na humanidade, no acolhimento e no olhar. E no olhar, principalmente porque o olhar comunica, né? De uma forma, a gente às vezes nem precisa falar nada, mas ele fala por si, né? Falo isso para alunos de medicina. Na técnica, todos vocês serão iguais. Tem médicos muito bons, médicos e médios e alguns não tão bons. Mas na média todo mundo domina uma determinada técnica. Hoje até o GPT ele prescreve, né? Mas na humanidade não, no acolhimento não. Tem jeito, né? Os grandes mestres que eu tive na universidade eram pessoas caridosas, humanas, atenciosas. E me ensinaram muito mais do que técnica. Que bom, que bom. Do menino que observava jalecos ao homem que veste o seu com honra. Hoje o senhor é referência no SUS, é professor, é cirurgião oncológico, mas também é alguém que não repete técnicas, o senhor reconstrói histórias, um pouquinho do que a gente falou. O que significa para o senhor ter realizado mais de 1.200 cirurgias oncológicas no SUS? Olha, olha a grandeza do trabalho. Acho que todo trabalho é importante, mas o paciente oncológico, né, ele chega primeiro com medo da morte, medo da mutilação. Todo paciente tem uma mãe, ou tem um companheiro, ou tem um filho, ou tem um pai, ou tem um amigo muito querido, ou tem uma esposa, ou tem um marido. A vida é importante. E a dor da doença, às vezes, ela tem o mesmo nível da dor emocional desse medo de faltar. Acho que cada vez que eu tiro um tumor e de certa forma eu contribuo para resgatar, restituir o equilíbrio àquela pessoa, que não seja curar, mas que pelo menos alivie uma dor e que proporcione que esse ser humano ele viva muito mais, ou viva um tempo ainda com os seus. Isso é de uma alegria muito grande. Eu acho que o meu papel eu estou cumprindo, o meu legado eu estou deixando.
A gente fala, né? Aliás, eu vi o Cortella falar pessoalmente isso num evento que a gente estava junto há pouco tempo. Ai, sou fã. Só morre quem é esquecido. E onde que a gente não é esquecido? Nas nossas obras, nas pessoas que a gente influencia, nos valores que a gente planta, no bem que a gente trouxe para a humanidade, naquilo que eu trouxe para você. E aí, em algum momento, depois que eu partir, alguém vai lembrar que o Dr. Kleber me operou. E graças a ele, eu estava aqui agora, cheguei, eu não tinha almoçado. E eu desci aqui a rua procurando um restaurante aberto, estava fechado ainda. Mas olha como são as coisas, né? Eu desci 3 ruas e virei à direita, tinha um lugar fechado, mas estava escrito lá, marmitaria. Abri a porta, estava destrancada, que eu desço uma paciente que a gente operou em Beraba. Mesmo? Olha só! E ela me atendeu com o maior carinho do mundo, me deu um abraço e já estava fechada, ela foi cozinhar. Acho que isso não tem preço, sabe? Não tem preço. Verdade. A gente está aqui agora, sem dor, está sorrindo, tá se emocionando. Qual que é o preço disso? Quanto que vale um dia de vida? Um dia de vida bem, sorrindo com os seus... Você acabou de me falar dos seus 3 filhos de 26, 24, 21, né? 22? 22. Quanto que vale um abraço? Então, são 1.200 pessoas que eu toquei, na verdade 1.200 famílias que eu tive a oportunidade de tocar. Nem sempre, nem todos a gente consegue curar, mas de alguma forma a gente obstinadamente luta pela vida todos os dias, né? Então esse é um orgulho muito grande, ainda mais no SUS, que é de onde eu vim, é de onde eu dependia. Eu já fui atendido por médico em pé. Sabe, na época da minha infância eu sofria de asma terrível, às vezes minha mãe ia pegar uma ficha lá no INPS, ia de madrugada para lá, punha um cobertor no chão para eu e minha irmã dormir, até que dar 6 da manhã para distribuir ficha, e os médicos começarem a atender às 7 da manhã, e muitas vezes das 3 da manhã até às 11 da manhã, quando eu fui atendido, já entrar numa sala e um profissional de saúde me atender em pé. Então, quando eu tenho a capacidade, por isso que eu recebo todas as pessoas na porta, por isso que eu abraço e sorrio, mesmo nos meus dias piores, nos meus dias ruins. É porque não é todo dia que a gente está bem mesmo, né? A gente tenta, um ser humano. Pelo menos oferecer um sorriso, um acolhimento, uma brincadeira aqui, uma ali, para que as pessoas se sintam um pouco mais relaxadas. Agora, quiçá, depois de 1.200 tumores retirados, e isso realmente me alegra bastante. E como a fé se entrelaça com a sua prática médica e a te faz enxergar o ser humano além da doença? Olha, fé é um conceito tão profundo, mas medicina com técnica é só técnica, mas quando tem fé tem humanidade. Então, quando eu enxergo no outro um igual a mim, essa é a fé divina, né? De ver no outro um irmão. É a fé que me fez caminhar, é a fé que me fez chegar até aqui, a crença de que há algo superior, há um Deus lá em cima que me olha, que me inspira, que me qualifica para que eu a cada dia possa fazer o melhor. Essa convicção, ela é tão grande e ela é tão maravilhosa que eu me divirto, por mais que eu trabalhe quase 90 horas por semana. É muito, hein? Põe umas 80 horas, mas eu trabalho com alegria, porque eu sei que eu estou fazendo a minha parte. Quando eu saio de casa, muitas vezes a minha oração é que hoje, Senhor, eu consiga contribuir com a Tua obra, que eu consiga devolver alegria, que eu consiga devolver saúde, que eu consiga devolver um pouco mais de paz a quem me procura, né? Lá no Elian Gotti a gente tem uma capelinha que foi recém-inaugurada, na verdade ela já existia, foi reformada. Lá tem uma imagem de Nossa Senhora Aparecida com manto vinho. Eu tenho chegado
Eu chego todos os dias de frente para ela, é a primeira coisa que eu faço no hospital, todos os dias, falo, me abraça, minha mãe. E ela abraça, com certeza, né? Me faz fazer o meu melhor. Que coisa mais boa. A fé te traz alegria, te traz propósito, te traz inspiração. Porque quando a gente tem fé, a gente sabe que a vida não termina aqui. A gente sabe que ela vai continuar em um outro lugar. Então, essa dimensão espiritual do ser humano, ela é fenomenal. Eu vivencio isso, né? Outro dia eu participando de um evento, eu falei isso. Às vezes eu vejo pessoas jovens morrer por doenças graves. Eu até dei o exemplo de uma paciente de 29 anos minha que faleceu, uma doença grave. Mas ela faleceu com tanta paz e com tanta convicção de que ela viveu tudo que ela tinha que viver. E é interessante você ver uma pessoa morrendo, eu não digo sorrindo e feliz, mas com calma, com sentido de dever cumprido. E a gente no dia a dia encontra com tantas pessoas com 80, com 75 anos que já estão mortas há tanto tempo, que reclamam que a vida é um amargor, que a vida é um eterno desconforto, né? Então, eu acho que só a fé tem essa capacidade de transformar realmente, de dar entendimento, de dar conforto. Verdade. Eu sempre falo, a fé fortalecida, a gente sempre tem que estar buscando fortalecer ela, né? Fortalecer a nossa fé, porque ela nos move, né? Eu falo, a fé me move, né? Acreditar em Deus e saber que a gente pode fazer sempre o nosso melhor, seguindo a vontade dele. Eu sempre falo, né? O Senhor falou isso, o Senhor fala todos os dias, e eu tenho comigo todos os dias, Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. E eu sinto com toda força, sabe, esse amor imensurável, esse amor divinal. Então, isso realmente é isso que o Senhor falou. A fé, ela nos move, ela nos faz, né, tornar ser humano melhor. E essa convicção, né, ela nos livra da arrogância. Porque não é por mim, é através de mim. Através de mim, verdade. Todas as vezes que a gente se coloca no centro de determinada situação e acha que a gente é poderoso demais, é o prenúncio da arrogância, é o prenúncio da queda. Sim, é aí que mora o perigo, né, doutor? Verdade. A fé é um exercício de humildade. E como é? O que mais te toca quando uma mulher chega destruída emocionalmente depois de um diagnóstico? Como que o senhor lida com isso? Primeiro eu ouço a dor. Eu nunca converso com a paciente enquanto ela está chorando. Eu respeito a dor dela. No máximo eu seguro na mão. E já é um conforto enorme, né, doutor? E eu sempre digo o seguinte: você é humana. O momento de chorar é agora. Eu vou esperar, e a hora que a gente puder conversar, eu vou te dizer diante disso tudo que a gente pode fazer, por onde a gente vai caminhar, para que a gente faça essa travessia juntos. Esse acolhimento é muito importante. Porque antes de escutar o diagnóstico, eu preciso escutar a dor. E diante do sofrimento, nada que eu fale, essa pessoa vai ouvir. Então, naquele momento, ela está precisando de conforto emocional, de segurança. E eu aguento. Tem gente que não aguenta sofrimento, tem gente que não aguenta dor e acaba mexendo com coisas da outra pessoa no sentido emocional. Mas eu aguento essa dor dela e
respeito. Eu não romantizo o diagnóstico de câncer, sabe? Eu sempre sou muito franco. Eu não falo, você tá com um tumorzinho, você tá com um carocinho. Eu sempre falo para a paciente o que ela tem. E falo o seguinte, olha, o pior momento, a hora mais escura da noite é a meia-noite. A meia-noite é agora. A cada minuto. Agora nós vamos estar caminhando para o sol nascer. Então vamos. Então, depois de dado esse tempo, não tem nada que tranquilize mais um ser humano do que você, no momento de dor, desmistificar fantasias. E a única forma que você tem de desmistificar fantasias é oferecendo a verdade, as opções. Eu sempre digo que a relação médico-paciente é uma relação de confiança. E aí eu digo para ela, olha, eu não menti, que você tem um câncer de mama. Agora eu quero que você acredite nas coisas que eu vou te dizer a partir de agora. Vamos começar? Segundo, eu sempre procuro dar um diagnóstico, nunca com o paciente sozinho. Todas as vezes que eu vejo uma lesão suspeita, eu peço para vir ao consultório acompanhado. E mesmo quando, todas as vezes que eu peço uma biópsia, rotina eu pedir para que essa paciente ela venha acompanhada, porque muitas vezes o impacto emocional vai ser tão grande, e você tendo alguém do lado para que você possa conversar e te ajude a amparar. Cada reação, né, doutor? Exatamente. Cada pessoa. Então é assim que eu conduzo. Primeiro eu ouço a dor, depois eu ofereço a verdade. Todas as verdades possíveis, é aquilo que a gente é capaz de, pode fazer. Há pessoas que curam com bisturi, outras com presença. No caso do Dr. Kleber, o senhor faz as duas coisas, mas também cria pontes. O projeto A Flor da Pele é um dos maiores mutirões de reconstrução mamária do país. Uma obra que devolve mamas, autoestima e pertencimento. Conta pra gente como que nasceu esse projeto. E eu fiquei encantada, porque eu não conhecia. Fui na caminhada, quem me segue e me acompanha, e eu senti Deus lá junto, caminhando lá. Eu falei para a Sandra que estava comigo, eu falei, nossa, que elevação espiritual é essa? Não parece que a gente está aqui caminhando todo mundo? Aí eu conheci o Senhor, eu vi que agora que a Isabela estava lá também, né, e conheci a Denilda, e eu fiquei impressionada, realmente, né? Que elevação que estava aquela caminhada, que coisa gostosa que foi, todos no intuito só. Conta pra gente como que começou. Dá escuta. De tanto escutar dor, sofrimento, porque assim, até a década de 80, uma paciente com câncer de mama dificilmente vivia mais do que 5 anos. 95% das pacientes com câncer de mama até a década de 80 morriam dentro de 5 anos. 5% ainda, às vezes ficavam até curadas ou viviam um tempo maior. Mas desenvolveu tanto a oncologia clínica que as mulheres pararam de morrer naquela intensidade que tinha, graças a Deus. Hoje o câncer de mama, a doença orgânica, ela é uma doença altamente controlável e diagnosticada inicialmente curável. Então hoje a gente tem um contingente de mulheres vivendo com câncer de mama que não se via antes. Hoje você tem mulheres com câncer operadas, tratadas há 20 anos e estão aí bem. Sim. Tá? Tem doença que às vezes vai recidivar daí a 17 anos. Uma doença altamente curável hoje. E essas mulheres passaram a desenvolver uma dor silenciosa que muitas vezes a gente, na nossa arrogância, não ouvia. É a dor da mutilação. Porque a mama tem um simbolismo para a mulher. É verdade. Da sexualidade, da estética, da feminilidade, da amamentação. Então, quando você tira a mama de uma mulher, você não está tirando um pedaço de carne, você está tirando histórias, vivências, recordações, dignidade.
Vocês não imaginam a quantidade de mulheres depressivas, ansiosas. Suicídio. Por conta dessa dor. E isso me toca e me tocava bastante. Então, o Outubro Rosa sempre foram feitas ações onde se estimulava a fazer mamografia para diagnóstico precoce. Perfeito, isso tem que ser feito. Mas e as mulheres tratadas? Quem ouvia essas mulheres que estavam com a sua mama mutilada? E olha, 2019 que a gente iniciou o projeto, A Flor da Pele, você reconstruir uma mulher pelo SUS é uma aventura, porque não tinha um financiamento adequado, ainda não se tem. Os valores, as tabelas do que se paga via SUS não é suficiente. Sem falar que hoje uma mulher com câncer de mama, ela demora em média no Brasil cerca de 10 meses para chegar no especialista já com diagnóstico. Então uma doença que era um pequenininho, um tumor pequeno, na hora que ela chega às vezes já está com 5, 6, 8 centímetros. Então a demanda dos mastologistas brasileiros hoje do SUS é muito maior para tratar. E as reconstruções, aquelas poucas que é possível se fazer, vão ficando. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos a gente fez quase 90 mil mastectomias. Isso é quase uma mama retirada a cada 30 minutos no SUS. E nos mesmos 5 anos, só 20% das pacientes tiveram acesso à reconstrução. E as outras 80%? Então A Flor da Pele é isso, é uma letra do Chico, do Milton Nascimento, a letra do Chico Buarque, uma música de 1976, né? Que fala justamente daquela dor que a gente sente, que fica aflorada, a flor da pele, e que não tem nome. É a dor, é o sofrimento, é o desejo daquilo que se perdeu e que voltar a ter. Então, em 2019, a gente articulou um projeto onde a gente trouxesse médicos voluntários de diferentes regiões do Brasil, e esses médicos realizariam na última semana de outubro, quer dizer, a gente segue todo o protocolo do outubro, das mamografias, mas na última semana, lá em Uberaba, a gente fazer um mutirão de reconstrução mamária. Mas eu não, além dos médicos, a gente precisava também de insumos, porque esse não, como eu te falei, o SUS não tem financiamento adequado para você abordar as duas mamas. Porque não adianta só pôr a prótese numa se eu não diminuir a outra, e às vezes colocar uma prótese do outro lado também. Então a gente começou a correr atrás do terceiro setor para adquirir próteses, fios, insumos, para que a gente pudesse levar para dentro do hospital esse movimento de médicos solidários, mas levar também para dentro do hospital, para não onerar os recursos de SUS, os insumos. Então a gente articulou Rotary, Lions, maçonaria, clubes de serviço de uma maneira geral, CDLs, associações comerciais, mobilizou empresários para que a gente conseguisse fazer um financiamento. E em 2019, para a gente ter uma certa, não digo credibilidade, mas causar um certo impacto, a gente fez 24 horas de reconstrução mamária ininterruptas. Nossa! 24 pacientes. Esse foi o desafio. Foi por isso que o projeto cresceu tanto, porque chamou tanta atenção, inclusive da mídia nacional. Que bom, né? A gente calculou ali 3 horários de internação, para que ninguém ficasse mais do que 8, 10 horas de jejum. Teve paciente que internou à noite para operar de madrugada, e a equipe médica foi revezando, de modo que o desafio a gente começou às 7 da manhã do último sábado de outubro de 2019 e terminou às 8h36 da manhã do domingo. A gente passou o dia, a noite e a madrugada operando. E as 24 pacientes. Revezamos a equipe para que os médicos pudessem descansar. E aí, a partir daí, as pessoas começaram a voltar o seu olhar. Hoje já são 256 pacientes operadas, 3 estados. Nossa, gente, olha até 2023, esse projeto era feito exclusivamente em Uberaba.
Aí no final do projeto, em 2023, no encerramento, eu lancei A Flor da Pele Sem Fronteiras. E aí uma colega de João Pessoa quis levar lá para Paraíba. Organizamos no mesmo modelo lá na Paraíba, em 2024. E esse ano nós fizemos em Caruaru, em Pernambuco, fizemos em João Pessoa, fizemos em Uberaba. Para o ano que vem já vamos fazer em Rondonópolis, e para o ano que vem também acho que nós vamos mais além. Está praticamente certo que a gente vai fazer uma edição desse projeto no Peru. Que coisa boa! E a ideia é boa, Dr. Kleber. Porque os países da América Latina também a carência de médicos que fazem esse projeto. Sim. Então, por exemplo, hoje, se der tudo certo, essa formatação, nós vamos levar o grupo de médicos brasileiros para lá. Nossa, e o mesmo modelo de mobilização que a gente fez do terceiro setor aqui, eles vão replicar lá. Mas estamos em conversações. Mas a ideia é que mais de 50 médicos já rodaram comigo esses 3 estados, né, entre Uberaba e os outros. Mas geralmente é um grupo mais ou menos fixo de voluntários. Nós somos 18 médicos que estão quase que juntos desde a primeira edição. E é só a gente chamar. Não, você falando nisso, o senhor falando nisso, a gente entrevistou aqui a doutora Andréia Zeringota. Sim, eu levei a Andréia esse ano. E ela, no outro dia, ela ia pro mutirão, né? E ela tava falando com um brilho nos olhos, né, Léo? Que ela sabe que aquela vontade de chegar amanhã e iniciar essa missão. Então, assim, isso contagiou a gente aqui. Porque foi muito gostoso de vê-la falar, né? Eu tô na equipe, amanhã eu tô lá. E aí eu vi os stories dela, vocês fazendo uma oração antes, né? Naquela oração que eu falei pro pessoal. Eu emocionei na hora que eu vi. Você sabe que aquela imagem de uma senhora orando no fundo e os médicos de mão dada, mais de 100 mil visualizações nós já tivemos aquela imagem, daquela mas fotografia. Realmente é impactante, né? Porque a gente sente a presença de Deus ali, né? Foi além das fronteiras mesmo, transpassou a tela, a gente sentiu. Que bom. São mulheres pobres, carentes, que não teriam como fazer essa cirurgia particular, dificilmente teriam condição de fazer pelo SUS. E não tem qualquer custo para essas pacientes, mas naquele dia, naquela oração, a oração que eu fiz e que eu pedi para os nossos colegas, porque a gente sempre começa, em qualquer lugar que a gente esteja, com uma oração, e eu falei que ali não fosse simplesmente bisturi cortando carne, mas que fosse a expressão divina nas nossas mãos, para que a gente transformasse aquelas existências, muito mais do que um projeto de técnica, um projeto de amor e de Deus ali presente. E Ele esteve presente, como Ele teve em todas as edições até aqui. E é muito legal, porque a gente traz as pessoas, como eu trouxe a Andréia, e cada colega, cada profissional que participa, cada enfermeira, cada um, inclusive o pessoal que faz as refeições que a gente come, eu deixo claro que eles fazem parte desse projeto, que as mãos deles estão sobre as mãos dos cirurgiões operando. Porque tem uma imagem de uma palestra que eu faço, que era um senhor da manutenção lá do nosso hospital pintando a parede do corredor onde essas pacientes passariam. E aí eu estava passando no corredor no celular, né, olhando coisas, resolvendo coisas. Doutor, tamo junto. E eu achei aquilo de uma grandeza, eu tirei uma foto dele, depois eu parei com ele e falei, olha, você sabe que com o trabalho que você está fazendo, você vai estar com a sua mão em cima da minha mão na hora que eu tiver com o bisturi. Então é a mão de centenas de pessoas nas nossas mãos, sabe? E por isso que o projeto é tão interessante, porque as pessoas têm esse sentido de pertencimento. Não é um projeto do Dr. Kleber, é um projeto de voluntários, de corações, de pessoas que não conhecem as pessoas que vão estar se operando, mas tem um propósito de vida que vai além do financeiro. É isso que faz ele diferente. Que toca a alma e toca quem está lá do outro lado. Eu fico acompanhando e eu sinto, sabe? Do lado da telinha aqui, eu sinto aquela energia de vocês. Sim. E isso não tem preço mesmo não, é isso que você está falando, né?
qual é o maior sonho que o senhor tem para o futuro do Instituto e das mulheres atendidas por ele? O Instituto A Flor da Pele, ele nasceu com um propósito muito definido: diminuir barreira de paciente oncológico. Nosso instituto nasceu sim para fazer mutirões, mas nasceu para que a gente consiga captar recursos e atuar no futuro, auxiliando o Estado, indo com a nossa mão, muitas vezes onde a mão do Estado não está chegando. Vou te dar um exemplo. Um dos maiores gargalos que a gente tem hoje no SUS, isso eu estou falando Brasil, não estou falando realidades regional nossa, mas Brasil como um todo, é a biópsia. Às vezes a paciente está com uma mamografia alterada, ela já consultou com o mastologista e ele pediu uma biópsia guiada por ultrassom. Tem paciente que está esperando, em média, 6 meses. Tem pacientes que, dependendo do lugar, 1 ano para conseguir fazer essa biópsia e o tumor crescendo. O SUS não autoriza qualquer tratamento sem o diagnóstico histológico. E, por exemplo, nós vamos ter uma edição do Projeto A Flor da Pele esse ano, em Recife. É a primeira vez que a gente vai fazer lá. E, paralelo às cirurgias, a gente está organizando já de pegar pelo menos umas 100 pacientes que estejam na fila esperando a biópsia e fazer também um mutirão de biópsias. Obviamente, isso aí você precisa de médico que faça, você precisa de laboratório que interprete. Mas a nossa ideia é o quê? Desobstruir um pouco essa fila, diminuir essa fila, abreviar diagnóstico, porque tempo em doença oncológica é vida. Pois é. Então o Instituto ele quer trabalhar onde houver um gargalo que dificulte a chegada do paciente oncológico, seja no câncer de mama, seja de outros cânceres, até o tratamento, a gente possa de alguma forma estar identificando e estar ajudando essa jornada desse paciente para que ela seja um pouco mais rápida e que chegue até lá. Se a questão for mutirão para tratamento, que a gente faça os mutirão para tratamento. Se a questão for reconstrução, que a gente faça a reconstrução. Se a questão for um exame, que a gente tenha condição de ajudar o Estado contribuindo para a realização desses exames. Aconteceu algo bem interessante lá em Caruaru, por exemplo. Um dos hospitais que abriram as portas para a gente estavam com uma demanda para fazer cintilografia óssea, que é um exame que identifica metástase nos ossos. Tá muita dor. Mas, mais uma vez, se não tem o exame que mostra que é positivo, o paciente não trata. Muitas vezes os tratamentos são medicações que toma na veia, mas principalmente a irradiação. Então, do que a gente captou para fazer as reconstruções, sobrou um determinado dinheiro, que esse dinheiro ele foi integralmente doado para exames de cintilografia. Então, assim, a gente fez algo que é o propósito e ajudou em outro. Então, eu acho que hoje, só no Centro Cirúrgico do Arlengote, deve ter investido das captações, com cauteres que a gente compra, manopla, manutenção de equipamento, que não serve só pro projeto, serve para as mais de 1.000 cirurgias que são feitas anualmente lá no nosso bloco cirúrgico. Boa, mas pelo menos R$100.000 a gente já trouxe ao longo desses 6 anos, pelo menos, né? Que bom. De insumos, de manutenção de equipamento que a gente alocou lá dentro. E né? quem quiser ajudar, como é que faz? O Instituto é a Flor da Pele, né? Instituto A Flor da Pele. Você pode entrar, tem um QR Code. Ó, pessoal, e você pode aí, então, né? Já @institutoaflordapele.com.br. @Instituto A Flor da Pele. Você entra, pode chamar também, né? No particular, que a gente, através do Instituto, a gente responde. Aqui em Araxá tem a Denilda, né? Que ela é a representante. Nós somos 10 componentes da diretoria. E a Denilda é o nosso braço aqui em Araxá. Ela faz parte, nos ajuda bastante aqui. Né? Então, esse é o nosso trabalho. Meu sonho é que a gente espalhe os
construção, mas mais do que isso, a gente espalha essa ideia e esse modelo de realização. Não interessa que amanhã alguém lá no norte faça igual, né? A gente não vai poder estar em todos os lugares, mas se a gente puder propagar essa ideia e agir onde a gente puder para diminuir a barreira desses pacientes que são tão sofridos. Aí vai conseguir, já está conseguindo, doutor. Agora, pessoal, a gente vai para o momento das flores. Esse momento é bonito. Sim. Você pega o celular e o fone, por favor, Léo. Esse momento, doutor, é uma homenagem nossa do programa Ela por Inteiro e da Marabá Paisagismo, que é uma loja aqui de Araxá, que apoia o Ela por Inteiro com todo o carinho também. A gente agradece e a gente tem uma pequena homenagem para o senhor. Tem que ligar o Bluetooth primeiro. Pode colocar no ouvido. Não sei se tá trocado, doutor. Olha aí. Ele já vai te mostrar. Vamos ligar aqui sobre fala se tá ouvindo aí já. Tá ouvindo já? Vê se não tá muito alto. Obrigado. Gostou? Eu nem falei nada, porque eu deixei no momento dele. Com essa homenagem dedicada ao seu coração, recebo com todo o nosso amor. Você pega a flor ali pra mim, Léo? E o senhor não tem preconceito como que ganha flor, não, né? Eu adoro. Porque a gente Ganho vai muitas. presentear. Né? E é tão gostoso ganhar flor, né? Sim. Ela representa muito pra gente. O senhor receba esse presente. O Léo te entregando essa flor. Obrigado. Obrigada, viu, doutor? Receba de todo o coração. Obrigado. Essa homenagem nossa, que eu acho tão importante, né? A gente, olha que delicadeza que é uma flor, né? E essa orquídea representa muito a sua história, né? Que a gente quis retratar direitinho, mas depois eu vou colocar aí, viu, gente, a mensagem no decorrer, aí vocês vão, na hora que ele estiver assistindo, vocês também vão ouvir, né? Essa mensagem que a gente está mandando para ele. E pra gente, só pra gente encerrar das perguntas, doutor, que é o que depois do jaleco existe o ser humano, depois dos mutirões existe o silêncio, e depois do médico existe o homem simples, forte e frágil. Quando o mundo silencia, quem que é o Senhor dentro da sua casa? Eu sou homem simples, de Pode chinelo. colocar aqui, doutor, para você ficar mais à vontade. Aqui não atrapalha a filmagem, não, Léo? Qualquer coisa eu mudo.
Eu sou um homem simples, de chinelo, amante do silêncio, introspectivo, o tempo todo descansando nos meus pensamentos. E o silêncio te revela o quê? O silêncio, ele me recompensa, ele me descansa, mas acima de tudo, ele me mostra por inteiro. É o momento que eu tenho para mim. Né? Gosto de fazer muitas coisas, mas o silêncio, ele é uma dádiva para mim. Te reconecta. É a minha meditação. E quem que acolhe o Senhor? É quando o Senhor passa o dia acolhendo dores. Olha, eu tenho uma rede boa. Eu tenho Isabela, tenho minhas filhas, tenho minha mãe querida, tenho minha irmã, tenho meu sobrinho. Esse, com certeza, é o núcleo mais próximo que eu tenho hoje. Tenho amigos maravilhosos, mas aí você falando isso, fazendo essa pergunta, eu lembrei da música do Fagner, né? Guerreiro menino, né? Guerreiros são pessoas, são fortes e são frágeis. Eu também tenho essa fragilidade. Eu sou muito grato a essas pessoas no meu entorno que lidam com a minha ausência, lidam com o meu silêncio, lidam com as minhas loucuras e minhas dores, né? As loucuras no sentido de problemas que todo ser humano tem, né? Sim. Mas que acima de tudo me olham e me acolhem apesar da minha dor, das minhas dificuldades, né? Feliz é o homem e a mulher que tem quem os acolha, quem os ouça, quem os abraça. É verdade. Eu fico só falando isso, eu fico pensando já no meu gordinho. E é verdade isso, não é? Faz uma diferença enorme na nossa vida. Faz. Porque... E como é bom, né, ter alguém ali. É verdade isso que o senhor falou. E a gente precisa de dar valor cada vez mais também. Mais do que isso, você tem que saber com quem que você pode contar na vida. Sim, verdade. Né? Com quem que você pode contar. Porque muitas vezes no glamour, muitas pessoas se aproximam de você. Mas e nos seus piores momentos, quem realmente vai ficar e te suportar? É verdade, doutor. Então, isso é o que a gente chama de gratidão, o reconhecimento. E talvez seja o verdadeiro conceito de amor, né? A criança que ainda te move, como que ela parece? A criança, ora ela parece triste, ainda tentando entender esse mundo. Mas na maioria das vezes eu cuido muito dessa criança e ela tem ficado feliz, viu? Porque o resgate e a apropriação. Todos nós temos que brincar com a nossa criança interior. Todos nós temos que revisitar a nossa criança interior. E muitas vezes o Kleber menino teve momentos muito difíceis de dor e de solidão. E essa criança hoje aparece indo lá atrás, dando a mão para ela e dizendo calma. Olha só. Eu acho que porque na verdade o nosso inconsciente ele é atemporal, né? Essa sucessão de horas, de dias, de meses, de anos, no inconsciente ela não existe. Então a todo momento eu me moldo cuidando dessa criança para que o adulto seja cada vez mais completo, menos inseguro, mais produtivo, mais resiliente, mais forte, mas acima de tudo com mais fé e com mais esperança. Porque a fé e a esperança lá de trás, ela venceu. A esperança venceu aquele medo do desespero, do desamparo. Então, eu olho e volto com gratidão nesses momentos lá para cuidar dela e acariciar. Que bom. Tem que cuidar com carinho mesmo.
Sua mãe sempre falou, que o senhor me relatou, que Deus conhece teu caminho, mesmo quando você não entende. Em que momento isso te segurou? Quais momentos que isso te segurou? A dor, ela às vezes é difícil de suportar. Já tive momentos muito marcantes de dor mesmo, emocional, não dor física. E quando a gente ouve essa frase, ela dá esperança. É mesmo. Então, nos piores momentos, eu penso que há um propósito. E teve um período muito ruim. Vivi no exército, já depois de formado. E foi um período que eu fui muito feliz lá em Brasília. E aí eu guardei o cap do exército, eu guardei no armário lá de casa. E depois que eu voltei para Uberaba, voltei para cá, comecei a minha carreira, toda vez que eu tinha uma dificuldade muito grande, eu voltava lá e olhava aquele cap. Porque se em algum momento eu já tive um sucesso e deu certo, é só uma questão de tempo para voltar. Isso é esperança, isso é fé, isso é Deus agindo na nossa vida. E a gente não pode perder a humildade e não esquecer, e esquecer que a gente é humano. E enquanto humano, eu posso ser médico, mas eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho que ter as minhas dores, os meus sofrimentos, as minhas dificuldades. Então, essa certeza de que Deus conhece os caminhos e você vai ter aquilo que você merece, ela me segurou e me salvou da loucura, mas muitas vezes. Olha só, e é da gente se pensar mesmo, né? Deus conhece teu caminho, mesmo quando você não entende. Exato. Às vezes a gente fala, por que eu não fiz tal coisa? Por que eu não fiquei em tal lugar? Por que eu voltei? Ou por que eu escolhi esse caminho? Mas sempre há um propósito nas nossas escolhas. E esse propósito eu acho que é mais além, muito mais além do que a nossa própria vontade. Sim. Eu acho que cada ser humano está onde ele tem que estar. É lógico que a gente não pode terceirizar tudo para Deus. Tem o papel do esforço, o papel das escolhas. É verdade. Né? Isso a gente não pode fugir delas, né? E a gente Isso também é vive de acordo com o nosso merecimento, mas de acordo com as nossas escolhas. E a resiliência, ela é uma forma de você entender que tem coisas que a gente precisa passar. Para passar, para aprender, para lidar melhor, isso é verdade. E para fechar, doutor, antes daquele momento que vocês adoram, gente, que é da nossa homenagem, qual é a verdade mais bonita que o Senhor descobriu sobre si mesmo? Eu sou um homem de propósitos. E uma vida sem propósito é uma vida sem sentido. Essa é uma frase que o senhor tem na pra vida, que eu vi lá no seu texto. Mas tem tanta coisa que eu descobri sobre mim. Eu descobri que eu sou mais forte do que eu jamais pensei. E isso também dá esperança, dá resiliência e dá conforto nos momentos mais difíceis. Eu descobri que eu sou o dono do meu caminho. O senhor falando isso, agora eu vou abrir o parênteses. Porque não é só mulher que precisa do autoconhecimento, né, doutor? Não. Os homens também. Vamos falar um pouquinho disso antes da gente encerrar, porque é muito importante, né, conhecer a si mesmo. Nós precisamos, né, pra gente ter uma qualidade de vida melhor, pra gente se amar com mais carinho, pra gente se acolher de verdade. Se aceitar? Se aceitar de verdade. Isso aí é muito importante, né? Exatamente. Entender os seus limites. A gente tem limites. Sim. Limites físicos, limites emocionais, limite daquilo que a gente pode fazer ao longo da vida, mas acima de tudo enxergar a grandeza das pequenas ações que a gente faz, porque uma grande obra, ela não começa pronta, é tijolinho por tijolinho que você vai colocando todos os dias.
Então muitas vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é pouco. Sim. Mas isso é parte de algo maior, esse quebra-cabeça maior chamado vida, chamado conexões, né? Então a gente vai colocando ali. Esse autoconhecimento dá pra gente ao mesmo tempo a vontade de querer continuar, mas a humildade de entender até onde eu posso ir naquele momento. É verdade. Faz toda a diferença. Agora a gente vai para o momento que eu dedico essa homenagem do meu coração ao seu coração. Sim. Então esteja pronto. Por inteiro a você, Dr. Kleber Sérgio. Dr. Kleber, antes de tudo eu quero dizer que é uma honra imensa ter o senhor aqui conosco. Hoje o Ela por Inteiro faz algo que nunca fez. Nós abrimos espaço para um homem. E não para qualquer homem, mas para aquele que honra mulheres, protege mulheres, como a gente falou no início, que devolve autoestima, identidade e esperança. Por isso, que seja o Senhor por inteiro. E é por inteiro que eu quero falar com o Senhor agora. Hoje, enquanto o Senhor senta aqui nesse sofá diante de todos nós, reconhecido, admirado, respeitado, eu quero te convidar a voltar lá no tempo. A voltar para aquele que mesmo na lavanderia, aquele menino que cresceu entre sabão, vapor e fé. Um menino que antes de sonhar com bisturis, sonhou em sobreviver. Sonhou em ter uma chance. Sonhou em ser mais do que o mundo dizia que ele podia ser. Porque é impossível não ver a mão de Deus segurando a sua, enquanto sua mãe segurava os lençóis. Porque é impossível olhar para a sua trajetória sem enxergar Deus escrevendo tudo, linha por linha. É impossível não ver o milagre nascendo no silêncio do sofrimento. O Senhor é prova daquelas histórias que não começam bonitas, mas que termina grandiosa. Histórias que atravessam fome, racismo, cansaço, solidão. Histórias que só vencem porque existe propósito, porque existe fé, porque existe força, porque existe coração. E quando eu digo coração, eu não falo de músculo, eu falo do seu. O coração que cozinha para relaxar, dança para se libertar, que se fortalece nas viagens, que recarrega na natureza, que ora enquanto trabalha, que ama com uma intensidade que poucas pessoas têm coragem de sentir. O coração que ainda guarda a voz da sua mãe sempre falando: Deus conhece o teu caminho. E Ele conhece mesmo. Conheceu antes de você nascer. Foi Ele quem pegou aquele menino escondido atrás das mesas da lavanderia e transformou no médico que hoje reconstrói mulheres e reconstrói destinos. Dr. Kleber, o Senhor não devolve só mamas, o Senhor devolve pertencimento, devolve beleza, devolve coragem, devolve identidade, devolve vida. E faz isso com a mesma delicadeza com que sua mãe lavava aqueles lençóis, com a mesma força com que ela caminhava quilômetros para te alimentar, com a mesma fé que sustentou sua casa inteira. E talvez o que mais emociona, que quando olha para o Senhor, não seja aquilo que o Senhor faz, mas o modo como o Senhor faz, com verdade, com humildade, com coragem, com humanidade e com fé. Por isso, hoje, diante de tantos espectadores aqui do programa, dessa história tão linda, eu quero te entregar essa homenagem não como apresentadora, mas como mulher, como mãe, como ser humano. Por inteiro a você, Dr. Kleber, por tudo que o Senhor viveu, por tudo o que o Senhor sentiu, por tudo o que o Senhor venceu, por tudo
que ainda vai curar. Por tudo que o Senhor representa. O Senhor é a prova viva de que Deus não nos dá atalhos. Ele nos dá propósitos. E que as pessoas mais iluminadas são justamente aquelas que já conheceram a escuridão. Obrigada por existir, obrigada por servir, obrigada por transformar e obrigada por permitir que hoje o menino da lavanderia sente-se ao lado do médico, para que nós possamos aplaudir ele. Não o profissional, mas o homem por inteiro. Obrigado. Dedicado ao seu coração, viu? Com toda sinceridade e verdade do meu. Receba essa homenagem. Muito obrigada, Senhor, viu? Pela sua verdade, pelo seu comprometimento com Deus de cumprir a sua missão, né, com tanto fervor, com tanta garra. E Ele coloca todas as pessoas afins na hora certa, no lugar certo, para te ajudar no cumprimento dela. E eu sou muito grata por esse momento, por sentir o amor de Deus se manifestando dessa forma. Obrigado, gente. É muita emoção, né, pessoal, mesmo. E igual eu falo pra vocês, eu sinto mesmo e eu não escondo, eu deixo manifestar, né, as emoções, o que realmente eu estou sentindo. E a presença viva de Deus nesses momentos me faz seguir cada vez mais, né? E eu quero te agradecer em nome de todas as pessoas que nos assistem, de todas as pessoas que o Senhor já curou, de todas as famílias que o Senhor acompanha, né? A gente só quer te agradecer e te honrar hoje. Muito obrigada. Obrigado, Eugênio. Meu agradecimento é o meu silêncio. Obrigado. Obrigada. Todos vão acompanhar aí esse episódio lindo que foi hoje no Ela por Inteiro, com a presença do Dr. Kleber, que veio lá de Uberaba para participar com a gente do Ela por Inteiro. E a gente tá todo mundo aqui lá, inclusive a Isabela dali, o Léo dali. O Léo é minha conexão divina dali. E a gente agradece, porque é a presença viva mesmo da manifestação de Deus nesse momento. Sim. E eu só tenho que agradecer. Acompanhe tudo aí. Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez.